E aí pessoal, então eu sou o Dimas Júnior, da metodologia de emagrecimento Dimas Júnior, e fui convidado aqui pelas meninas a fazer essa palestra do Play Game de nutrição. E essa é a primeira palestra aí das 3 que vão haver, isso mesmo. A primeira palestra é comigo, então vamos falar um pouco mais sobre estratégias de emagrecimento, técnicas de emagrecimento, como avaliar isso, né? Nós vamos conversar um pouco mais sobre mitos e paradigmas sobre o processo de emagrecimento, saber o que realmente faz com que a gente emagreça, né? E depois vai vir aí a segunda palestra, que é essa palestra presencial, tá? No auditório aí da CDL, uma parceira nossa aí, né? Que apoiou a gente, né? E que vai ceder o local para a gente poder estar desenvolvendo essa palestra com a doutora Miriam, né? Ela é uma coach, né, quântica, terapêutica, que vai fazer uma palestra extraordinária, ajudando a gente aí com sentimentos e tudo mais, para quem tem dificuldade no processo de emagrecimento, principalmente na relação alimentar. E depois vamos ter a Poliana, isso mesmo. A Poliana vai vir falando um pouco mais sobre sexualidade, autoestima, né? Fazer com que as mulheres aí se sintam bem, mesmo dentro do processo de emagrecimento, na parte de sexualidade, tá? Então a primeira palestra é comigo, sejam bem-vindos a esse Play Game de nutrição, assim como essa sequência de palestras, né? Eu, em nome de toda a minha equipe, principalmente aí as nutricionistas, que é a Ana Regina, né, e a Paloma, assim como de toda a nossa equipe aí da parte de treinamento, nós vamos estar esperando vocês aí, né, nas próximas palestras. E hoje vamos começar então a falar de emagrecimento, tá? Emagrecimento, eu já começo falando para vocês que emagrecimento ele não é um processo matemático, né? Ele é um processo totalmente hormonal. E o que eu venho aqui falar para vocês, eu quero quebrar mitos e paradigmas sobre o processo de emagrecimento. E uma das coisas que eu quero conversar é falar da importância do emagrecimento, certo? A prevalência do sobrepeso e obesidade no Brasil, então vamos falar sobre isso, né? Aspectos que aumentam a resistência à mudança no processo de emagrecimento, principais fatores que potencializam o aumento de peso, né? Principais erros que cometemos ao tentar emagrecer, quais são os 3 vilões aí no processo de emagrecimento. Vocês vão ver que não é a quantidade que você come, são apenas 3 coisas que faz com que esse processo de emagrecimento se torne quase impossível para mais de 90% da população que tenta emagrecer. As principais doenças geradas, né, pelo aumento de peso, né, e o que você precisa para emagrecer de uma vez, né, e principalmente o que precisamos para manter nosso peso sem efeito sanfona. E depois eu vou fazer umas considerações finais. Então são 7 tópicozinhos, né? 7 ou 8 tópicozinhos que são aí para poder a gente conversar um pouco mais de emagrecimento. E nós vamos começar falando de quebrar mitos e paradigmas sobre o processo de emagrecimento. Emagrecer é uma coisa que vem assim desde nossos antepassados e passou a ser uma coisa cultural. Então, por muitas pessoas acham que emagrecer é frescura, emagrecer é simples fato, é cortar alimentação mesmo. Você corta a alimentação, você emagrece. Você faz jejum intermitente, você emagrece. Você faz não sei o que, emagrece. Corte calorias e faz exercício, é matemático, esquece. Nosso corpo, ele é um corpo que ele não é basicamente matemático. O sistema é totalmente hormonal. São vários mecanismos de defesa que fazem com que esse processo não seja tão simples assim. Porque se o processo fosse matemático, eu garanto que a maioria das nossas pessoas aqui hoje em dia na população de Araguari e em toda a nossa região seriam magros ou até desnutridos. E na verdade, a maioria da população hoje, aqui na verdade na questão do Sudeste, vocês vão ver nos gráficos para frente, que 50% dos adultos, né, estão aí acima do peso ou com obesidade. Então, assim, é um quadro que é um quadro alarmante, né? E uma tendência normal de aumentar, tá? Porque nós não estamos mudando os hábitos. Por mais que a ciência evoluiu muito, a parte de eficiência nas escolas melhorou demais, mas ainda estão muito longe de entender o processo de emagrecimento, né? E para o pessoal a dificuldade está sendo muito grande de aceitar as novas técnicas e continuam ainda nessa tendência
de mexer com processos matemáticos, né? Que são processos totalmente errôneos no ponto de vista aí em resultado e eficiência, tá? Então estamos quebrando mitos e paradigmas sobre o processo de emagrecimento, tá? E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a escala de Maslow, cara. A escala de Maslow, foi uma escala feita por esse grande pensador aí, né? Esse cientista, e ele pegou a nossa sobrevivência, vamos falar assim, né? E dividiu ela em alguns princípios, né? Alguns princípios fisiológicos, segurança, amor e relacionamento, estima, realização pessoal. Então ele falou o seguinte, ó, para que uma pessoa possa se sentir bem, se sentir equilibrada, ela tem esses 5 ramos aqui dele aqui, que ele tem que estar bem. Ele tem que estar bem para que possa desenvolver aí, ter uma qualidade de vida, ter uma saúde, ter uma segurança, etc, né? Então ele dividiu essas em 5 princípios aí, né? E eu venho comentar com você e fazer uma correlação com o emagrecimento, cara. Às vezes a realização pessoal para Maslow é moralidade, é criatividade, é espontaneidade, né? Ausência de preconceito, tal, aceito de fatos, né? E são coisas que a gente perde com o aumento de peso, né? Então, assim, não simplesmente por estar acima do peso esteticamente, não sim, isso sim por conta de parte hormonal. A gente sente com a autoestima mais baixa, começamos a ter alteração de parte hormonal, hormônios masculinos se tornam femininos, então são variações hormonais que fazem com que a realização pessoal nossa se tem uma dificuldade muito grande. A questão da estima, entendeu? Autoestima, confiança, conquista, então está totalmente relacionado com o processo de emagrecimento também. Quando a gente fala de amor, relacionamento, amizade, família, intimidade sexual, nós sabemos que a sexualidade, tanto de homem quanto mulher que está acima do peso, pela parte hormonal, é infelizmente atingida. Então essas pessoas, elas têm uma dificuldade na relação sexual. Mulher perde, por exemplo, lubrificação, né? Perde libido, que sente dor ao fazer relação. Então são coisas que afetam diretamente na qualidade de vida, até na relação fisiológica, respiração, a parte alimentar, hidratação, sexo, tudo muda de acordo com o aumento do peso. Então eu venho fazer essa correlação com a escala de Maslow, com o emagrecimento, falando o seguinte: a partir do momento que a gente percebe o quanto é benéfico o processo de emagrecimento na nossa vida, que não é frescura, tá? O emagrecimento é uma coisa que vai te dar qualidade de vida, melhorando as 5 relações fisiológicas e hormonais da nossa qualidade de vida. Você vai ver que o emagrecimento não é um processo simplesmente matemático, ele é um processo que mexe em tudo, na autoestima, né? Ele mexe na parte de relação interpessoal. Então, emagrecer não é simplesmente perder caloria. Emagrecer é você recuperar a sua qualidade de vida, tá? Tanto parte fisiológica como partes de autoestima, relação pessoal, realização pessoal. Então, emagrecer é mexer na sua parte hormonal para que você volte a ser você mesmo. Então, emagrecer não é um processo simplesmente matemático. Por isso que deve ser olhado e deve ser observado com muito cuidado. E toda vez que você for fazer um processo de emagrecimento, faça com profissionais experientes e profissionais que saibam fazer um processo, para que esse não seja mais um processo frustrado e frustrante para você, tá certo? Depois vamos falar um pouquinho mais sobre prevalência. Aqui eu falei um pouquinho mais sobre prevalência porque aí eu quis fazer uma relação por região no Brasil. A gente vem de norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, certo? E fizemos uma relação de percentual de infantil de 5 a 9 anos, percentual de adolescente de 10 a 19 anos e percentual de adulto com sobrepeso ou obesidade. Então eu quero mostrar para vocês o seguinte: no norte, por exemplo, 25% dos infantis, né, estão acima do peso. No nordeste, 28%. Centro-oeste, 35%. A maior porção de crianças com sobrepeso e obesidade está na nossa região, que é no sudeste, que tem 38,8%, e depois no sul, 35,9%.
Quando a gente passa para os adolescentes, a parte do sul já começa a se destacar, com 24,6%, 22,8% no sudeste, que é o segundo maior, e depois a gente vem aí nas escalas menores, né? Então a gente percebe que as crianças se tornam acima do peso até 9 anos, e a partir desse momento a gente começa a ter uma redução desse aumento de peso, e depois, quando a gente chega na fase adulta, que aqui na escala considerou adulto depois dos 20 anos, a gente começa a perceber que a escala quase dobra da quantidade que existia no infantil, mesmo reduzindo no adolescente. O que isso que significa? Nós temos algumas... o nosso corpo tem uma propriedade muito interessante, né? Que não aceita erro, que a gente chama de hiperplasia adiposa. O que é hiperplasia adiposa? A gente tem uma capacidade muito legal, que eu vou falar mais abaixo aqui, de aumentar a quantidade de célula de gordura. E essa fase, né, que a gente fala que essa fase de 0 a 5 anos, de 5 a 9, é uma fase onde a gente tem uma sensibilidade muito grande ao aumento da quantidade de célula de gordura, né? Que pode ser reduzida aí pelo percentual hormonal dos 10 a 19 anos, que regula muito a parte hormonal e tudo mais, e pode ser que a pessoa emagreça, mas quando ela quebra a parte hormonal novamente, com os 20 anos para cima, essa célula de gordura está aumentada. E aí a gente tem estímulos, que eu vou explicar quais são os 3 vilões, que fazem com que esse aumento de peso seja de forma exponencial e gradativa, e de forma totalmente aí específica, de uma forma que a gente não consegue controlar. Então hoje, para você ter base, na nossa região sudeste, 50,45% dos adultos acima de 20 anos, tá, estão com sobrepeso ou obesidade. Então assim, metade da população está com sobrepeso e obesidade, e no sul 56%. E eu vou contar uma notícia muito boa ou ruim para vocês, que infelizmente a gente tem uma expectativa que em 2020 60% da população na região sudeste e sul vão estar acima do peso, com sobrepeso e obesidade. Mas eu quero destacar uma coisa: por mais que a gente tenha gráficos assim, falta muito hoje em dia para a gente ainda conhecimento, e falta avaliação. Existem profissionais especializados em poder ajudar as pessoas, só que as pessoas ainda não despertaram para a dificuldade que é um processo de emagrecimento, né? E para os problemas que isso pode causar para elas. Então, emagrecer é um processo que gera qualidade de vida. Lembra da escala de Maslow? Tudo que vocês observaram ali tem relação com o processo de emagrecimento. Então, emagrecer é um processo que traz qualidade de vida e não deve ser feito de qualquer forma. Não deve ser feito de qualquer forma. Ele deve ser feito acompanhado, assistido. Lembra sempre, você vai construir a casa, você não vai construir sozinho. Você precisa de um arquiteto, engenheiro, etc. Para que sua casa tenha valor, para que sua casa não caia. Para você emagrecer, para de querer emagrecer sozinho, dá a volta em praça sozinho, dá a volta em bosque sozinho. Você tem que ser acompanhado, e acompanhado por pessoas que tenham feito esse serviço e saibam fazer esse serviço. Não comece com qualquer um. Sua casa vai cair se começar com qualquer um. Então entenda que a parte nossa de sobrepeso e obesidade está muito alta. E a qualidade de vida de mais de 50% da população hoje está totalmente alterada. Então isso que nós temos que prestar atenção e começar a dar valor nas coisas, tá? E começar a fazer a alimentação correta. Muitas pessoas me falam o seguinte: Dimas, mas eu nunca mais vou ter vida, sabe? Nunca mais eu vou ter vida. Eu quero emagrecer, mas eu nunca mais vou ter vida, porque eu vou ter que ficar sem isso aqui e tal. Gente, eu tenho muita coisa para falar para vocês, sabe? Mas em relação à questão do emagrecimento, é uma fase, cara, muito curta. Hoje, para você ter base, nós estamos num projeto de 90 dias que a gente faz a pessoa eliminar 21 quilos de forma saudável, tá? De forma saudável, sem nenhuma alteração, sem variar a imunidade, sem dar janela imunológica, nada. Temos um processo totalmente eficiente. Só que as pessoas não querem. Ah, não, mas eu não resisto. Parte hormonal é normal. Vocês vão ver que a gente é gerado por um sistema de vício, que a gente chama de sistema endocannabinoide. E toda essa formação ela é feita de 5 a 9 anos, que é onde a gente começa a aumentar o peso, né? Aumenta a quantidade de células de gordura. Eu concordo que fazer um processo de emagrecimento não é uma estratégia tão simples,
né? Mas é uma estratégia totalmente consecutiva, a gente consegue fazer. É uma estratégia que onde devemos fazer e conseguimos fazer sim, a partir do momento que a gente seja acompanhado, tá? Então, prevalência, então para ficar fixo para vocês, prevalência, hoje nós temos aí 50,45% da população que está acima do peso. Mas por que essa população, gente, não quer emagrecer? Aí aqui acho que está um slidezinho falando sobre a resistência à mudança. Nós temos 3 tipos de resistência à mudança, que é os aspectos lógicos, os aspectos psicológicos e os aspectos sociológicos, né? Muitas das vezes os aspectos lógicos estão relacionados a decorrentes do esforço, do tempo necessário para que uma pessoa possa ajustar a mudança. Então os aspectos lógicos é o seguinte: eu vou emagrecer, nossa, eu tenho que perder 50 quilos, mas dos 50 quilos eu vou gastar, sei lá, 7 meses. Eu não estou afim de ficar 7 meses seguindo um processo, seguindo alguma coisa para mim ter qualidade de vida. Então esse é um aspecto matemático lógico. Então a pessoa não quer, ela não está disposta a passar aquele tempo cuidando da sua saúde, mas ela não percebe o quanto que ela vai melhorar nesse período, sabe? E o resto da vida dela. Nós falamos que exercício e dieta são variações estruturais. Eu quero falar o seguinte: quando você faz exercício, você estabiliza todas as variações hormonais e estabiliza as patologias, cara. Não tem remédio melhor, entendeu? Do que você fazer exercício, liberar os hormônios ideais e fazer com que seu corpo estabilize patologia. Hipertensão, diabetes, você tem isso? Coisa mais simples do mundo de tratar. Faça acompanhamento. Por exemplo, hoje na clínica nós temos um sistema polar de acompanhamento onde nós monitoramos 100% de nossos clientes. Então todos os nossos clientes é monitorado por frequência cardíaca. O que isso dá pra gente? Segurança, qualidade, eficiência, e faz com que cada um trate suas patologias de forma natural, prática, dá qualidade de vida. Vamos emagrecer, entendeu? Outro tipo de aspecto é o aspecto psicológico. Medo desconhecido, quer dizer, o cara nunca fez um processo de emagrecimento, a família, o ambiente dele não atrapalha muito, e ele nunca fez, ele tem medo de começar a fazer, não sabe como é que vai ser, entendeu? Dificuldade de compreender as mudanças, quer dizer, quando eu tirar uma coisa da alimentação dele que tem que tirar, a pessoa tem medo de sentir falta e não conseguir fazer e se frustrar, né? E insegurança quanto ao líder, quer dizer, a pessoa não confiar em quem passa o sistema. Por exemplo, a pessoa vem aqui para ser acompanhada por nossa equipe e ela vem aqui e não tem segurança em ser acompanhada. Então isso são aspectos que têm resistência à mudança. E muitas das vezes a pessoa tem segurança mesmo sem antes nem vir conhecer o processo. Mas o que eu posso falar para vocês que hoje existe equipes muito bem qualificadas, e a nossa, a metodologia Dima Júnior de emagrecimento, é uma equipe totalmente especializada em cuidar de você, tá? E aspecto sociológico, decorrente de interesse de grupos, valores culturais envolvidos. Então, por exemplo, a sua família tem hábitos, né, e culturais que vêm de gerações e gerações, né? A sua avó aí, como você diz, né? Você vai na casa dela, quer te agradar e tudo mais. E às vezes a gente tem que entender que elas falam as coisas que a gente quer escutar, né? Então assim, a gente realmente quer comer aquelas coisas mesmo, quer comer aquela quitanda, quer comer aquela coisinha, mas não é a hora, entendeu? Não é o momento, não é a fase. Para que você possa emagrecer, nós temos alguns aspectos, né? Então a gente precisa de alguns princípios para poder emagrecer. E naquele momento, você precisa seguir esses princípios para que você tenha resultado. Então, todos esses aspectos lógicos, psicológicos e sociológicos devem ser deixados de lado e você seguir alguém que você confia. Pegue um líder, uma pessoa que você confia e comece a traçar esse processo de emagrecimento. E você vai ver o quanto que em 15 dias você vai ganhar de saúde, qualidade de vida. Tá? Então preste muito bem atenção nisso. A gente fala que existem alguns fatores que potencializam o aumento de peso, né? E aqui eu trouxe um quadradinho muito interessante para mostrar para vocês
que são uma família, né, que está acima do peso, assim como a população, 50% tá. Então assim, a gente sempre tem alguém acima do peso no nosso convívio. 50% da população está acima do peso na nossa região. Aí aqui na internet é muito engraçado essa fotinha, tá escrito o seguinte: hoje eu li na internet que a população brasileira, metade da população brasileira está com obesa. Aí o marido dela fala: ô Judite, você não percebe, você não perde essa mania de acreditar em tudo que lê? Quer dizer, o cara falou o seguinte para a mulher, quer dizer, eles não conseguem, a gente chama de autoimagem, sabe? Então não perde essa mania de acreditar em tudo que lê, quer dizer, fala assim, você não tá vendo que vai estar magrinho aqui não? A gente chama de autoimagem. Uma das maiores dificuldades que a gente tem em falar de emagrecimento é justamente isso. Porque quando a pessoa vai emagrecer, ela não consegue perceber que ela está acima do peso, quais são as patologias, porque ela está tanto tempo nessa condição que ela não percebe o quanto é melhor ficar num peso melhor, no percentual de gordura ideal. Então assim, a gente já perdeu a autoimagem, entendeu? Por estar com tanta gente que está acima do peso, aquilo já se torna natural e ideal. Então por isso que a gente não quer mudança, não quer nada. E existem, na minha concepção, né, que eu dividi, 5 fatores que fazem com que a gente aumente o peso. O primeiro deles são ambientais e culturais, né, que é essa parte familiar e tal, que é essa fotinha que a gente está mostrando aqui, né, do cara falar, pô, você acredita em tudo que você vê? Isso aqui, vê a gente aqui, não é assim não, entendeu? E o cara está com sobrepeso. Metabólico, quer dizer, se tiver alguma variação metabólica ou falta de eficiência em treinamento, alguma coisa metabólica vai dificultar e vai fazer com que a gente aumente o peso. Hormonais, tá? Hormonal para mim é a linha do pensamento, então assim, a parte hormonal é a parte que explica melhor o nosso aumento de peso, né? E alimentares, né? A mudança alimentar, mudança de paladar é uma coisa impressionante, né? E a gente vê muito isso aqui. Então assim, a relação de carboidrato simples, o quanto machuca a gente, o quanto de tempo que a gente consegue, que a gente gasta para poder tratar uma pessoa assim. Então a gente percebe que a gente gasta 15 dias a mais para poder tratar um simples copo de refrigerante. A gente gasta 15 dias a mais para a gente tratar um simples copo de cerveja. Então a gente percebe que a relação alimentar está totalmente relacionado com a parte hormonal e principalmente relacionado à parte de sedentarismo. Porque a gente percebeu o seguinte, que quando uma pessoa faz atividade física e de forma equilibrada, de uma forma programada, na verdade não é atividade física, é o termo correto de falar, é exercício físico, que é uma estratégia planejada para um profissional especializado, nós conseguimos controlar a parte hormonal. E aí fica muito mais fácil a gente reeducar a parte alimentar e a gente reeducar e organizar a parte hormonal. Então, tudo parte do princípio de que para que você possa emagrecer ou para que você possa não aumentar mais o peso que está ou não aumentar o peso, você precisa estar fazendo exercício. Então, o exercício, além de ele regular a parte alimentar, ele regula a parte hormonal e aí, consequentemente, melhora a parte metabólica e assim você consegue aí vencer essas barreiras ambientais e culturais. Aí quando a gente começa a falar dos principais erros que cometemos, né, sobre o processo de emagrecimento, aqui eu pus influenciados por terceiros ou mídia, porque muitas das vezes a gente erra, e a gente erra porque a gente chama de inconsciente coletivo, né? Então assim, quando uma pessoa começa a fazer uma coisa, para ela teoricamente deu certo, você vai seguindo, então você nem sabe o que está fazendo, né? É aquela frase que a gente fala, telefone sem fio. Então eu pus aqui, são 6 principais erros que cometemos no processo de emagrecimento e que faz assim toda a diferença e que faz você aumentar o peso mesmo, que desregula a parte hormonal, tá? A primeira delas, que eu acho assim, que todo mundo faz, né, é cortar calorias. Gente, nosso corpo ele precisa de uma demanda metabólica para funcionar, para o seu cérebro funcionar, para você ir trabalhar, para você resolver seus problemas, tudo precisa de uma demanda metabólica. E as pessoas acham ainda que cortar a caloria é o processo correto. Cortar a caloria é o processo correto para que ela possa emagrecer. E aí o que acontece?
pessoa corta a caloria, a pessoa aumenta a sensibilidade a carboidrato simples, porque a pessoa corta, muitas das vezes ela corta carboidrato, ela corta gordura, ela vai aumentando proteína, sem saber o que está fazendo. E não é assim, nosso corpo ele precisa de uma demanda, tá, matemática de cada uma desses macronutrientes. Então não é simplesmente cortar a caloria, pelo amor de Deus, não pare, se você faz isso, não faça isso mais, não corta mais caloria. Você ficar muitas horas sem comer, o que você está fazendo? Está cortando caloria. E aí depois o que acontece? Nos horários que você come muito. Isso mesmo, você come muito e come muito carboidrato. E quando você come carboidrato, você vai dar pico de insulina, vai inflamar sua célula de gordura, vai aumentar a resistência à insulina e vai ter uma dificuldade imensa no processo de emagrecimento. Que é o segundo erro nosso, que a gente chama de jejum intermitente. O jejum intermitente é muito defendido por vários profissionais, sabe? Mas esse conceito de dieta não passa de um conceito matemático e um conceito totalmente errôneo, certo? Você fica muitas horas sem comer em gráficos muito bonitos, você melhora a glicemia, melhora não sei o que, mas o problema não é quando você está ficando sem comer, certo? O problema é quando você come de novo. Ficou muitas horas sem comer, quando você come, vai dar pico de insulina, vai inflamar sua célula de gordura, vai te gerar resistência à insulina e gordura no fígado, que para mim são as únicas duas patologias que dificultam o processo de emagrecimento. Muitas vezes o pessoal fala, mas para ser o quê? Nós mexemos muito com parte de pesquisa e ciência, tá? A minha base de mestrado é em cima disso, então eu posso afirmar a vocês que hoje uma das principais coisas que faz a gente estabilizar peso e aumentar resistência à insulina e gordura no fígado. Quando você faz um procedimento de jejum intermitente, você simplesmente está aumentando a resistência à insulina e gordura no fígado por longo tempo. Aí a pessoa fala, não, mas acontece que na verdade trata nada. Trata o quanto você está fazendo. Você vai ficar 12, 16 horas sem comer? Você vai baixar a glicemia? Claro que vai. Mas e depois quando você come? Esse que é o problema. Que aí dá pico de insulina e inflamação de gordura. Então, se você está fazendo jejum intermitente, para com isso. Para com essa bobeira, que isso aí não funciona. Se funcionasse, todo mundo estava magrinho, que a maioria das pessoas hoje na população brasileira faz jejum intermitente. Certo? E 50% a 54% da população já está acima do peso. Então, para de cair nessa conversa fiada. Certo? Outra coisa é acreditar em máquina do sonho, cara. Acreditar que você vai em algum lugar, que vai passar um produto, que vai colocar, vai congelar sua gordura, etc. Qualquer coisa do tipo. Existem procedimentos muito eficientes, mas devem estar associados a outros. Não é mágica, não é milagre. Para de acreditar em milagre. Você vai em qualquer lugar, você vai em qualquer profissional, que vai existir milagre. Tudo vai depender de você. O seu corpo, ele tem relação hormonal, ele tem vida própria, ele é fisiológico. Ele precisa de uma resposta sua e não externa. Não simplesmente externa, só externa na verdade, tá? Usar medicamentos para emagrecer já foi mais do que comprovado que isso não funciona. Tem gente que não adianta, muitos profissionais falam isso. Todo mundo tem jeito. Só que a gente tem que descobrir por que ele fura a dieta, por que ele não consegue fazer o treinamento e aplicar um conceito individual e específico. Se você usa medicamento para emagrecer ou já usou, pelo amor de Deus, não faça isso mais. 90% das pessoas que usam medicamento para emagrecer ou vão se tornar ansiosas e depressivas ou vão aumentar a quantidade de célula de gordura, que é aquela imagenzinha que a gente tinha mostrado anterior. Se aumentou a quantidade de célula de gordura, você vai se tornar um adulto com obesidade, com sobrepeso, porque aumenta a quantidade de hiperplasia adiposa. Aumentou a quantidade, a gente é gerado por um sistema de vício que a gente chama de sistema endocannabinoide, o mesmo sistema de vício de droga, e aí aumenta muito a sensibilidade a carboidrato simples e bebida alcoólica. Impossível quem não tome cerveja ou quem coma doce gerado por um sistema de vício. Então, tome muito cuidado com essas técnicas milagrosas, sem esforço para emagrecer, certo? Usar medicamentos específicos para patologias para tentar emagrecer, isso também é um absurdo, tá? Então, por exemplo, a gente sabe que resistência à insulina e gordura no fígado são as únicas duas patologias aí que atrapalham muito o processo de emagrecimento. E a pessoa pegar um remédio sem ter diabetes, sem nada, usar um medicamento para poder abaixar a glicemia do corpo, para poder tratar a resistência à insulina e etc. Pô, isso aí é uma coisa assim, agudamente funcionaria,
tá? Mas é um processo que você geraria quando tirar mais resistência à insulina. Então, para que a gente está fazendo isso? Nós estamos fazendo um projeto totalmente errôneo, então não faça isso. Aprenda a se colocar no centro da sua vida. Encare os problemas. Para emagrecer, gente, você vai perceber que precisa fazer 3 coisas. Eu vou te mostrar agora, tá? E outra coisa é usar hormônio para emagrecer. Gente, pelo amor de Deus, se aplicar o hormônio funcionasse, se não tivesse nenhum malefício, vocês acham que já não existia? Emagrecimento é um processo hormonal e cada vez que a gente neutralizar o hormônio vai aparecer outro pró-hormônio. Então assim, não é tão simples, questão já teriam descobrido aí uma técnica perfeita para emagrecer, certo? Então emagrecer, para de acreditar em milagre. Antes de qualquer coisa, procure um profissional que entenda de emagrecimento para poder te orientar. Não saia fazendo loucuras, porque seu corpo ele tem memória. Ele vai estabilizar depois a parte hormonal e vai dificultar muito o processo de emagrecimento depois. Vai aumentar a quantidade de células de gordura. E um detalhe, não existe apoptose celular. Ah, Dimas, mas eu vou fazer cirurgia, eu vou limpar, eu vou fazer não sei o que. Beleza. Mas você não vai matar todas as células de gordura. E ela vai continuar hiperplasiando. Ela vai continuar aumentando a quantidade. Então, aprenda a emagrecer, certo? E aí a gente vai falar dos principais fatores associados ao aumento de peso, né? Na minha concepção, e aqui tem um gráficozinho que eu ponho lá uma pessoa normal, uma pessoa hipertrofiada, né? Uma hipertrofia para obesidade, uma hiperplasia para obesidade. Se você observar, a célula do normal para hipertrofia só foi aumentada. E da normal para hiperplasia aumentou demais a quantidade de célula de gordura. E as coisas que fazem com que a gente aumente a quantidade de célula de gordura, além daqueles 6 erros anteriores, principalmente quais são os 3 pilares que fazem com que a gente aumente o peso hoje? Carboidrato simples. O que é carboidrato simples? Carboidrato de rápida absorção. Né? Toda vez que você come um carboidrato simples, como chocolate, quitanda, etc., ele é absorvido uma vez e ele dá pico de insulina. E o pico de insulina machuca a nossa célula de gordura. E essa célula de gordura que está normal, ela hipertrofia. Bebida alcoólica. Toda vez que a gente bebe bebida alcoólica, independente da qualidade, né, ela desidrata a nossa célula de gordura e gera processo inflamatório. E o nosso corpo inflama essa célula de gordura. Parte hormonal. Toda vez que a gente tem alguma alteração hormonal, como resistência à insulina, gordurinha no fígado, etc., nosso corpo ele se torna inflamado. E aí nossa célula de gordura chega no ponto de expansão tão grande que para não estourar ela multiplica. E ela vai multiplicando, que é onde existe essa hiperplasia. É onde uma pessoa aumenta 20 quilos no ano, é onde a pessoa aumenta 40 quilos no ano e não sabe como que aumentou. É uma fase da nossa vida que a gente aumentou muito a quantidade da célula de gordura e depois estimulado por carboidrato simples, bebida alcoólica e parte hormonal, a gente foi e aumentou essa quantidade de célula de gordura que já existia. Elas incharam, inflamaram. E isso são os 3 fatores. Então, quais são os 3 principais fatores que estão associados ao aumento de peso? Né? Na verdade, eu posso falar 4 fatores. Primeiro, o sedentarismo. Por que o sedentarismo? A partir do momento que você não faz exercício, você aumenta naturalmente a sensibilidade a carboidrato simples. Você estando assim mais sensível a carboidrato simples, naturalmente as pessoas que gostam vão ser mais sensíveis à bebida alcoólica. E tendo alteração de carboidratos em bebida alcoólica, você vai fazer toda a alteração na sua parte hormonal. Então você vai criar uma defesa do seu corpo contra o processo de emagrecimento. Você gerou essas 2 patologias que estão aqui embaixo, resistência à insulina e gordura no fígado. Infelizmente você criou uma barreira no processo de emagrecimento. Para você ter base, a esteatose hepática, que é a gordurinha no fígado, ela tem grau 1, 2 e 3, né? Então no grau 1 a gente gasta 30 dias para tratar. Grau 2 a gente gasta aí pelo menos 45 dias. E grau 3 a gente gasta 60 dias para poder tratar. Então quer dizer, quanto mais você deixar avançar o processo de emagrecimento, mais resistência, mais dificuldade vai ter no processo depois, na volta aí, no processo de emagrecimento, tá? Eu quero dizer para vocês que todo caso tem condição, tá? Todo caso a gente consegue fazer, emagrecer, mas eu estou explicando o seguinte: quanto mais cedo se tratar,
mais rápido, mais prazeroso, mais gostoso é, tá? Se você reparar esses dois ratinhos aí, um ratinho hiperplasiado e um ratinho hipertrofiado. Então é para mostrar para vocês tomar muito cuidado com técnicas de emagrecimento hipocalóricas, técnicas de emagrecimento com aqueles principais erros, para que não aumente a sensibilidade de carboidrato simples, bebida alcoólica e parte hormonal, que são os princípios para que a gente inflame a célula de gordura e hiperplasia, tá certo? A gente vem falar aqui agora dos principais patologias causadas pelo aumento de peso. Cara, são várias patologias, são várias. Mas eu destaquei 4, né? Destaquei 4 que são para mim assim as principais, né? A primeira é a hipertensão, né? A hipertensão, né? Pois a hipertensão ela gera vários danos, né, no nosso corpo, principalmente a parte renal, coração, cérebro, olhos. A hipertensão, de forma descompensada e descontrolada, altera totalmente aí a função do nosso corpinho e faz com que tenhamos aí vários patologias consequentes, vamos falar assim, né? Hoje, sendo que a hipertensão, como todos já sabem aí, não só a hipertensão, mas a parte aí vascular, né, nosso corpinho aí, só a que mais mata, né? Então a parte de pressão, tudo mais, é a que mais mata no mundo hoje. Então você fazer o controle dessa hipertensão, pelo simples fato de você emagrecer, você está trazendo uma qualidade de vida extraordinária para o seu corpo, né? Outra coisa é o diabetes, né? Então o diabetes para mim é uma das piores doenças, né, que pode existir, né? É uma doença que parte de sistema de vício, né? Quer dizer, você come carboidrato ou você já nasce com ela e traz vários danos à saúde também, né? E vários danos irreversíveis para a saúde, mas que hoje também consegue controlar pela redução do peso, pela atividade física, né? Pelo acompanhamento médico, então se consegue controlar. Uma outra que a gente parte aí, que hoje é um grande tema de discussão e até de pesquisa, né? Que é a parte hormonal, pensando em depressão, ansiedade. Então, quando falamos em emagrecer, uma das principais e piores patologias que eu acredito ser também é a questão da depressão, né? É uma doença, né, que acaba com a pessoa, né? E é uma doença onde que hoje no processo de emagrecimento, eu vou mostrar para vocês os princípios, uma coisa que eu preciso muito que as pessoas tenham é motivação, né? É querer, é buscar, entendeu? Para que toda aquela estratégia dê certo. E quando a pessoa está com depressão, ela não consegue sentir essa vontade, essa motivação, né? E o que a gente tem que gerar é aspectos aí que potencializam essa autoestima para que essa pessoa volte a acreditar nela e volte aí a regular a parte hormonal e fazer com que todo esse processo funcione. Outra coisa assim que eu acho que é bastante séria, né, e a gente vai pegar na palestra aí da Poliana para frente aí, né, que é a relação da sexualidade e da infertilidade, sabe? Então assim, com o aumento de peso a gente tem essa infertilidade, né, que também acaba por potencializar a nossa autoestima, né? Então, quando nós falamos aí das principais patologias, eu dividi em 4 grupos. A parte de hipertensão arterial e toda a sua gama de patologias, a parte de diabetes e toda a sua gama de patologias, assim, como insuficiência renal e etc. Toda a parte aí de depressão e a sua gama de patologias também, resistência, ansiedade, tudo, e a parte de sexualidade e infertilidade. Então acho que são 4 os princípios aí, as principais patologias que fazem com que a obesidade se torne uma tendência, né? E a gravidade disso. Então emagrecer não é simplesmente estético, tá? Emagrecer é um processo totalmente hormonal e relacionado à qualidade de vida. Pelo simples fato da gente tratar essas 4 patologias, depressão, hipertensão e suas ramificações, diabetes e suas ramificações,
e a infertilidade, a sexualidade e suas ramificações, nós estamos trazendo uma qualidade de vida para essa pessoa que nós não conseguimos nem mensurar no quanto que isso pode ser benéfico para uma pessoa. Então, tenha muito cuidado com o aumento de peso. Lembra sempre desse número, 50% da nossa população aqui na região de Minas, né, do Sudeste aqui e tudo mais, estão com sobrepeso e obesidade. E a maioria dessas pessoas vão desenvolver hipertensão, diabetes, vão ter problemas de ansiedade ou psicológicos e sim, vão ter problemas de fertilidade também. Então, aí é a minha preocupação. Agora começaremos a falar um pouquinho sobre as principais estratégias de emagrecimento, né, quando falamos de sobrepeso e obesidade, né. Na verdade, existem vários princípios, né, de emagrecimento, e cada um tenta descobrir a roda, né. Então, assim, porque seria uma coisa muito legal para a população, vendo que é uma tendência natural e que cada vez vai aumentar mais, certo? Então, a gente tem estratégias voltadas com exercício e dietas, né, com nutricionistas, profissionais de educação física, etc. Tem uma parte de cirurgia, bariátrica, como bypass, etc. Temos a parte de remédio, tem a parte de processos estéticos, tá? Cada um com a sua princípio, cada um aí com suas vantagens e desvantagens, né? Mas são estratégias que tem público específico para isso, né? Então, o que eu posso falar para vocês é que todas essas estratégias podem ser estratégias que têm algum valor de acordo com o objetivo, né, de cada cliente, né? A cirurgia tem seu objetivo e tem sua eficiência, né? A parte de remédio também tem seus objetivos, tem as suas eficiências também. A parte de processos estéticos, né, a gente consegue acompanhar algumas clínicas aí na região que a gente acompanha, né? Então a gente consegue perceber que existem sim processos muito eficientes, né? E exercícios e dietas, né, que são processos também extremamente eficientes, cada um com a sua dificuldade, mas são esses 4 princípios aí, tá, Dimas? Tem outros? Tem, mas esses são os principais, são os mais usados. O que eu quis mostrar para vocês no próximo slide é o que fazemos, né? Então, a metodologia de emagrecimento de Dima Júnior, a gente associou a parte de dieta, exercício e uma composição de avaliações físicas, né, e fisiológicas para que a gente possa potencializar o processo de emagrecimento. Então, nós fazemos um processo de emagrecimento limpo, tá? Sem cirurgia, sem medicamentos, sem nada disso, só que de forma totalmente natural. Conseguimos fazer você eliminar 7 a 10 quilos por mês, isso mesmo, tá? 7 a 10 quilos por mês. Então, a diferença que existe todos aqueles processos da metodologia é que nós conseguimos acertar o ponto de cada um daqueles processos, a pegar cada benefício que cada um daqueles processos tem e colocar dentro desse sistema nosso. Por isso da eficiência e desses mais de 20 mil casos comprovados aí em todo o Brasil, certo? Isso que eu queria mostrar para vocês. Mas para que esse processo funcione, eu queria mostrar para vocês o seguinte: para que ele funcione, né, o que você precisa fazer para emagrecer? Eu dividi isso em 6 processos, né? Então, a gente chama de motivação, execução, planejamento, avaliação, processo e reavaliação. 70% do processo está na mão do profissional que vai te acompanhar. Isso que eu quero mostrar para vocês. Então, quer dizer, do lado direito aqui, 70% do processo ele está na mão de quem está planejando sua estratégia. Então, a escolha de um procedimento errado, quer dizer, 70% de chance de dar errado. Você escolheu o procedimento correto, 70% de chance de dar certo, certo? E 30% depende de você. Isso mesmo, 30% depende da motivação e da execução do planejamento feito, né? É claro que cabe a equipe que vai te acompanhar, por isso dos 70% ser muito prevalentes e você saber escolher essa equipe que vai te acompanhar, porque tendo um planejamento correto, você acreditando, você vai diminuindo aquelas resistências ao processo, você ser avaliado, você reavaliar, entender o que está acontecendo com o seu corpo, vai você pegar mais confiança nessa equipe e cada vez mais melhorar a sua execução.
Então esses são os 6 princípios que eu acredito ser a base aí do emagrecimento, tá? Que é motivação, execução, planejamento, avaliação, processos e reavaliação. Então se você quer emagrecer, venha fazer parte de um processo onde você vai ter todo esse planejamento e vai chegar no seu emagrecimento. Então se você vai ser acompanhado a partir de agora, tenta perceber se tem algum planejamento, ou se faz avaliações semanais por fazer, ou se faz avaliação por fazer mesmo, e aí vai pondo uma folhinha. Tenta entender parte fisiológica. Nosso corpo só responde a cada 15 dias a qualquer processo. Então para de ficar pesando todo dia, para de ficar fazendo as coisas. Então ser planejado de forma científica faz toda a diferença. Não é a quantidade que você faz que faz a diferença, e sim a qualidade, certo? Então, para que você possa emagrecer, lembre que você precisa de 6 coisas: motivação, execução, planejamento, avaliação, processo e reavaliação. Então esses são os 6 princípios aí de um processo de emagrecimento. E se você conseguir seguir esses 6 princípios com uma equipe qualificada, você vai ter esses resultados. Então se você perceber, são pessoas extremamente satisfeitas, né, por ter participado de um processo de emagrecimento e ter recuperado sua autoestima, sua qualidade de vida, né, e ter voltado aí àquela escala de Maslow lá, a qualidade de vida. Ela conseguiu recuperar sua autoestima, ela conseguiu se inserir na sociedade nova, ela conseguiu reduzir todas as patologias ou preveni-las, né, ou estabilizá-las. Então, olha no rosto dessas pessoas. Vamos passar para o próximo slide aqui. Olha para você ver que legal as vantagens que se tem quando a gente faz um processo de emagrecimento qualificado. Olha que legal esse próximo slide também, mostrando no sorriso das pessoas o benefício de se fazer um processo de emagrecimento, não só na parte de patologias e de saúde, mas também na parte estética e autoestima, né? Então a gente quer vir falar o seguinte, que a autoestima, mudar hábitos, regular a parte hormonal é muito, muito satisfatório para quem consegue chegar, tá, no seu objetivo. Então se você perceber em cada uma dessas fotos aqui que foi passado aqui nesse slide, você vai perceber que o emagrecimento, ele não é um processo matemático, ele é um processo extremamente hormonal e que parte de aqueles 3 princípios básicos lá e que vem sendo relacionados com 6 fatores, né? Então, para você emagrecer, você precisa daqueles 6 fatores que foi falado anteriormente e que depende de você, são só 2, é 30% do processo que depende de você. É só você motivar, ser motivado e fazer, cara, executar o planejamento feito, e isso você vai ter esse resultado. E não tem nada que pague, e não tem satisfação maior que você conseguir atingir esse resultado. Eu brinco muito com as pessoas que nosso corpo, ele nunca dá nada pra gente, ele troca. Então, para que você possa colher aí todos esses frutos da qualidade de vida, você tem que plantar. Você tem que plantar uma alimentação melhor, fazer atividade física ou exercício físico, ser acompanhado, e isso sim você vai colher uma qualidade de vida e vai trazer uma satisfação tão grande que você nunca mais na sua vida vai aumentar o peso, tá? E tchau efeito sanfona. Muitas pessoas falam de efeito sanfona. Sabe o que estabiliza a parte hormonal? Exercício. Então, a partir do momento que você faz o procedimento acompanhado com base em dieta, exercícios, você aprende a importância, você ganha condicionamento e com isso você estabiliza seu peso, regulando sua parte hormonal. Você não quer ter mais efeito sanfona, você quer emagrecer e ficar de uma vez? Tenha planejamento, siga os 6 processos falados acima, siga os 6 processos, seja acompanhado por equipe qualificada e tchau efeito sanfona. Mas para isso você precisa continuar fazendo exercício. Lembre sempre disso, tá? Exercício é a única coisa que regula a parte hormonal e que vai fazer você manter seu peso aí pro resto da sua vida, tá? Então, a princípio, agora eu vou falar o que você precisa fazer para manter seu peso. Então, uma coisa eu já até falei, né? Que é o exercício. No mínimo 150 minutos de exercício por semana a partir do momento que você tiver chegado no seu peso.
E com detalhe, tá? Tem que ter intensidade. Não adianta você passear com a amiga conversando ou com um amigo conversando, tem que ter intensidade. Segunda coisa é evitar carboidrato simples, tá? Evitar carboidrato simples porque sempre que você comer carboidrato simples vai dar pico de insulina, vai inflamar a célula de gordura e vai gerar sistema de vício, que a gente chama de sistema endocannabinoide. E isso vai agravar cada vez mais aí o nosso quadro e vai ter uma tendência de você voltar a aumentar o peso. Evitar ao máximo bebida alcoólica, porque toda vez que você bebe vai desidratar, vai inflamar a célula de gordura e vai ter uma tendência de aumentar seu peso. Quando você continua fazendo exercício, o exercício vai estabilizar esse peso, então mantenha sempre atividade física. E o que eu posso, depois de muitos anos, falar para vocês é o seguinte: sempre faça avaliações e seja monitorado aí na sua composição corporal, tá? Emagrecer não é perder peso, emagrecer é você reduzir gordura. Hoje o percentual de gordura ideal para a mulher, dependendo de faixa etária, mas vamos falar de adultos aí, de 19 até 59, 60 anos, é de 20% a 15% de gordura. Então você saber que a sua composição corporal está dentro do quadro ideal, quer dizer que você está com toda a sua parte hormonal regulada, você está preparado para poder fazer e ter qualidade de vida. Então você fez sua parte dentro de um processo aí. Tá certo? Então siga esses 4 princípios aí para você poder manter seu pezinho. Faça sempre exercício, pelo menos 150 minutos por semana, com intensidade. Evitar carboidrato simples, tá? Evite carboidrato simples. Evite bebida alcoólica o quanto você conseguir. Eu não estou falando aqui para você nunca mais comer doce nem bebida alcoólica. Muito pelo contrário. Eu estou falando para vocês evitarem. O que é evitar? Fica a maior dos dias da semana sem tomar bebidinha, cervejinha, sem tomar o carboidrato simples. Faça, sem comer o carboidrato simples, né? Faça exercício pelo menos 3 vezes por semana com intensidade e aí sim você vai poder desfrutar toda aí as vantagens do processo de emagrecimento, tá? E sempre faça avaliações e reavaliações. Não emagreça e sai dando cabeçada. Emagreça e continua o processo, continua entendendo o que é emagrecer. Cuide da sua saúde, tá? E eu vou para as considerações finais. Então, emagrecimento, eu queria falar 4 coisinhas para vocês. Então, emagrecimento, para começar, ele não é um processo simplesmente matemático, como foi falado acima. Então, não é simplesmente cortar caloria. Nós temos que regular toda a nossa parte hormonal. E para isso, nós devemos seguir aqueles 6 processos que foi falado acima, tá? Então tenha planejamento, tenha execução, tenha projeto, tenha processo, certo? Então todos aqueles 6 motivação, todos aqueles 6 processos devem ser executados para que você entenda que não é simplesmente matemático um processo de emagrecimento. Lembre-se sempre da segunda observação aqui, que 70% do seu processo de emagrecimento está na mão da sua equipe. Então, uma escolha errada da equipe que vai te acompanhar para fazer o processo de emagrecimento já está te fardando aí ao fracasso. Então, 70% do seu processo de emagrecimento está na mão da sua equipe, tá? Sempre faça exercícios, elimine carboidrato simples e evite bebida alcoólica. Então, para que você possa continuar dentro desse processo de emagrecimento entendendo, siga esses princípios, faça exercício regularmente, com intensidade, evite carboidrato simples, evite bebida alcoólica o máximo de dias por semana, e isso vai te ajudar muito, vai regular demais sua parte hormonal, tá certo? E muito cuidado, aí eu dei uma ênfase muito bacana, muito cuidado com as formas usadas para emagrecer. Lembre que seu corpo sempre ele vai ter memória, e quanto mais erros você tiver, mais travas hormonais vão existir, pois já existem algumas travas hormonais, que é o peso de 89 e 72, são 2 travas hormonais, e você gera outras travas hormonais assim que você aumenta a quantidade de célula de gordura. E esse aumento de célula de gordura geralmente acontece, igual nós já falamos anteriormente, por ficar muitas horas sem comer, por comer muito carboidrato simples, bebida alcoólica, parte hormonal,
certo? Então são princípios que fazem com que a gente aumente o nosso peso. Tome muito cuidado com as estratégias que vão ser executadas a partir de agora para emagrecer, tá? Emagrecimento é um processo muito divertido e legal a partir do momento que você tenha planejamento, tá? E para finalizar, eu quero falar uma frase para vocês que é muito legal aí que a gente fez, né? Que é o seguinte: emagrecer é um processo para toda a vida. Então não pense que você vai emagrecer, você vai parar com tudo. Emagrecer é um processo, é um estilo de vida. Emagrecer não é uma fase, não é um momento agudo. Emagrecer é um processo que você vai ter de hoje até o resto da sua vida. E quanto mais rápido você entender, mais qualidade de vida você vai ter e melhor vai ser seu processo na velhice. Mais saúde você vai ter na velhice, mais você vai poder aproveitar a sua vida na velhice, assim como agora também, né? Então, lendo o resto aqui, emagrecer é um processo para toda a sua vida. E só quem se esforçar e tiver dedicação poderá saborear o verdadeiro prazer em se ter qualidade de vida. Presta atenção. Só quem se esforçar e tiver dedicação poderá saborear o verdadeiro prazer em se ter qualidade de vida. Então agora eu estou passando a bola para vocês. Se você quer cuidar da sua saúde, se você quer emagrecer de verdade, se você quer cuidar da sua saúde, evitar patologias e ter aquele prazer gostoso de ter conseguido aí atingir a qualidade de vida e ter uma velhice com muita saúde, aproveitando toda a família, comece agora a emagrecer. Mas agora, a partir de hoje, você não tem mais chance de errar, porque você já entendeu o que é um processo de emagrecimento nessa palestra. Você já entendeu o que é um processo de emagrecimento, já aprendeu quais são os principais erros que existem no processo de emagrecimento. E agora eu quero que você comece a executar hoje mesmo. Isso mesmo. Aprenda os 6 processos de emagrecimento. O que você precisa daqueles 6 processos? Planeje, execute, tenha motivação, procure uma equipe qualificada e faça com que esse projeto seu aí saia do papel e se torne realidade. Para você que ainda não tem acompanhamento, venha fazer parte da metodologia de emagrecimento de Dimas Júnior e venha conhecer, e a gente terá o maior prazer aí de poder te explicar todo esse processo e poder te acompanhar, tá bom? Então fica aí meu grande abraço. Essa foi a palestra falando um pouco mais aí sobre emagrecimento. Vão ter outras palestras, tá? E o meu grande abraço. Vai seguir aqui agora os contatos, né? Que a gente tem aqui: WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail. E vocês aí que quiserem tirar alguma dúvida, sintam-se à vontade para entrar nas nossas redes sociais, que vai ser explicado todo o processo aí de emagrecimento, tá certo? Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe cada um de vocês aí que assistiram essa palestra. Se vocês quiserem mais palestras falando sobre emagrecimento ou qualquer tema, é só vocês me falarem que vai ser feito. Muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima.